bom dia. Deus abençoe a nossa semana. Agora que hoje tem papo com os representantes. Bom dia, pessoal. Hoje é segunda-feira e nós vamos ter o papo de representante aqui na empresa. Nós trouxemos o nosso mentor, que também já foi representante, já foi distribuidor, dono de marca, empresário, e hoje ele vai ter um bate-papo aqui com os nossos representantes, falando da sua experiência, falar sobre relacionamento ao cliente. E é uma forma da gente aproximar mais os nossos representantes, agregando mais para que eles possam se desenvolver cada vez mais, porque quando a gente fortalece eles, a marca também fortalece. Porque na maioria das vezes a gente fica naquele marasmo, que é o que o Brasil ficou. Todo mundo sentiu isso. Os caras andando em campo, deixaram o Haaland sozinho. Ele simplesmente pegou a bola, olhou, fez o que ele queria, ajeitou e chutou. Ele nem comemorou, porque assim, não teve dificuldade. Então a gente tem que se atentar a isso, para a gente muitas vezes, no nosso dia a dia, que às vezes está no habitual, né? No dia a dia, a nossa vida vira rotina, né? De salão, de rua, de rota, e a gente ter esse planejamento e a gente ter esse sangue nos olhos. Assim como o Gabriel lembrou bem da Argentina, né, que a gente vai falar muito sobre isso, a vontade. O vendedor ele tem que cheirar cliente, tem que estar o tempo todo em movimento. Inclusive o nome da minha empresa de mentoria é Movimento. Por quê? Quando eu pego a minha trajetória de 15 anos de empresário, eu sempre tive movimento, Que inclusive até a gente pode trazer do reino, né? Um pastor para se desenvolver. Jesus, vamos pegar Jesus, ele estava sempre em movimento, né? De uma cidade para outra. Estava em Cafarnaum, estava em Caná, estava na Galiléia, estava em Cesareia. Ou seja, Paulo, se pegar, então na nossa vida não é diferente. Se a gente pegar os empresários que a gente admira, que eu acredito que todo mundo aqui tem alguém que vocês olham, se pegar a vida desse cara, ele está sempre em movimento, porque movimento gera venda. É muito importante a gente ouvir os nossos representantes, porque quando eles trazem uma demanda para nós, a gente tem chance de melhorar, calcular a rota. E isso é muito importante para a empresa. Deixar eles falarem, deixar eles exporem o que eles estão sentindo na rua. Isso é muito importante, porque eles são a peça principal aqui da empresa, porque é eles que vão até o cliente, eles que representam a marca, que leva os produtos para os salões. Esse é um bate-papo com os representantes, mas eu pedi para a Evelyn participar também, porque ela faz parte do nosso setor de relacionamento. Então é muito importante ela ficar por dentro das nossas conversas com os representantes também, porque além dela ficar na parte de relacionamento com o cliente, ela também se relaciona muito com os próprios representantes. Então é importante ela saber sobre vendas, ela saber como que é estar na rua, o que a gente pode melhorar, porque ela é peça-chave aqui na empresa na questão do relacionamento. E aí, tudo tranquilo aqui financeiro? Tudo bem. Hoje começou a semana, né? Segundona. Hoje é que dia do mês? Hoje é dia 13. Dia 13, Normalmente nosso fluxo de pagamentos é no dia 10. Hoje dia 13 é mais tranquilo, né? Isso. Aí o dia 10 caiu pra sexta-feira, então acaba que a gente tem uma demanda um pouco maior na segunda, entendeu? E vamos começar a semana bem. Bora! Hoje eu quase não vou ficar na minha sala, porque como eu vou ficar o dia todo lá embaixo participando desse bate-papo, né? Mas aqui é a sala do Eliezer, essa aqui é a minha. Normalmente eu fico aqui o dia todo, a gente tá sempre pertinho, porque as nossas conversas, um depende do outro aqui, né? Então, financeiro tá sempre conversando com relacionamento, a gente tá sempre junto, não tem como ficar totalmente separado. E enquanto isso, o Ezequiel hoje na reunião, né, aproveitar que os meninos estão aqui, alguns moram longe, então a gente já vai repor o estoque deles para que eles possam sair da reunião já com o carro cheio para vender essa semana. Normalmente nas segundas-feiras nós temos treinamentos. Hoje não vai ter, porque a gente vai fazer esse bate-papo, né? Mas em breve a gente vai retornar com os nossos treinamentos para os clientes, treinamento técnico. E normalmente são vários temas, né? Gestão, mechas, alisamento. Normalmente na segunda-feira aqui a sala fica cheia. Chama o Austin lá em cima pra gente fazer uma oração. Antes da gente começar, a gente vai fazer uma oração. A gente sempre gosta de fazer essa oração quando estamos todos reunidos, principalmente. Ele tem sustentado a nossa empresa, né? Vocês sabem disso. E eu creio que na vida de cada um também tem feito presente, tem sustentado a nossa família, né? Então não tem como a gente não deixar de agradecer a Deus. A gente sempre ora, às vezes não sempre junto, mas eu estou sempre lembrando de vocês, orando. E a nossa empresa, graças a Deus, somos privilegiados, todo mundo é cristão. E mesmo se tivesse alguém que não estivesse, né, a gente sabe que
a presença de Deus, ela ia alcançar essa pessoa. Amém. Então eu creio que Deus tem um propósito, né? Onde a gente pisar, né, o Senhor tem que se fazer presente. Então vocês lá nos salões, a gente aqui, através do telefone, através do abraço da Evelyn. É um privilégio trabalhar numa empresa que serve ao Senhor e mais do que isso, né? É passar isso pro salão. Não de uma maneira de descer a goela, né? A gente estava até pensando sobre isso ali. Mas de uma maneira leve. De uma maneira leve falar que a empresa realmente ela é guiada, dirigida pelo Senhor. Uma empresa Exatamente. que foi ungida pelo Senhor. E os produtos, ele não é bom somente por causa da fórmula, mas porque é bom de Deus estando aqui. Deus, muito obrigado, porque tem nos dado fôlego de vida e estamos aqui para louvor do Teu nome. Senhor, seja conosco, conduza, Senhor, para a glória do Teu nome todos os assuntos e que possamos, Senhor, fazer com que esta empresa venha prosperar. Te adoramos e Te louvamos. Seja conosco, é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Toda empresa tem que ter o quê? Caixa. Reserva. Por quê? O carro pode quebrar, vocês podem ficar doentes, né? Então, isso aqui ainda não acabou não, ó. Vocês têm que colocar, ó, qual que é o mínimo na reserva? 10%. Isso aqui, ó, que é a sua lucratividade. Depois que você tirou todos os gastos da sua empresa, que você vai partir, que é o valor que você gasta com a sua família. É uma dica que eu dou, tem que ter reserva na família também. Então, tem que fazer essa gestão, para vocês não desanimarem. O mais importante é eu saber a realidade de cada um. Como que é o Salão de Gabriel? Quantas cadeiras tem lá? Sabe como que eu vou descobrir isso? Com relacionamento. É a base que eu estou falando para vocês desde lá. Não é o momento de vender na hora que a cliente está fazendo. Você vende quando a cliente é sua de anos, né? Ela está ali igual eu vendia. Eu vendia assim. Augusto, vê lá o que é. Está aqui. Mas eu já tenho intimidade. Eu já estou dentro do salão. Se for um cliente primário, né, que eu vou abrir um cliente novo, não pode querer falar na hora que ela está trabalhando. Imagino que o desafio deles também é manter a energia lá em cima todos os dias, né? Porque a venda, ela depende muito da energia. Venda energia. Energia. Então, é importante a gente falar também sobre vocês cuidar da saúde. Tomar água, malhar, porque aí, se alimentar bem, mas é verdade, gente. Eu falo porque até a gente também, a gente como donos do aqui, chegar aqui, sim, parece que a equipe toda fica assim também. E às vezes nem todo dia a gente tá bem, não. A gente trouxe essa venda consultiva. É o vendedor enxergar o potencial na cliente e ele mostrar para ela, porque realmente, às vezes, a própria cliente não sabe o tamanho do potencial que ela tem. Então, a gente falou muito sobre isso. Dele primeiro entender como funciona um salão de beleza, como funciona o comercial desse salão e ele não só vender o produto, mas também fazer uma consultoria para ela, ensinar ela a como cada dia mais ter mais clientes, vender mais e assim ela ter sucesso no salão. Então isso é mulher. O almoço ficou pronto? Então toca o sino aí pra gente. Tocou o nosso sino do almoço, agora a gente vai almoçar todo mundo junto. A comida maravilhosa que a Cidinha fez pra gente. Como hoje é segunda-feira, também a gente vai aproveitar para poder repor o estoque dos nossos representantes. Ezequiel já está aqui preparando tudo para que eles possam já ficar abastecidos na semana, né, Ezequiel? Esse estoque aí é de quem? Isso mesmo, aqui a gente já separou o estoque do nosso representante Alexandre, já separamos também o estoque mensal do nosso representante Junei e depois a gente ainda falta separar o do Gabriel Mendes. E às vezes a gente deixa de crescer, deixa de avançar, deixa de evoluir por falta de humildade. E a humildade que eu falo é pedir ajuda. Pessoal, então eu não estou conseguindo. Essa estratégia aqui que está todo mundo dando certo, eu não estou conseguindo. Eu devo estar fazendo uma coisa errada. Alguém poderia me falar isso? Basicamente isso. É ter essa humildade. E junto a isso é ter a fome e a vontade de crescer. Aí lembrei de uma frase que eu falei, por exemplo, eu estou plantando uma horta aqui. Daqui a pouco começa a colher couve, alface, tomate, daqui a pouco eu estou com lá cheio. E assim nós vamos trabalhando. Verdade. Eu falo que nenhuma saída é em vão. Todas as vezes que você sai de casa, você já está plantando. Né? Porque às vezes a venda não vai acontecer naquele dia, mas a cliente, você passou lá, você deixou. O sucesso está na conexão. O que é o conectar? O que é a conexão com a pessoa? É vocês terem algum ponto em comum de alguma coisa. Nunca mais esqueça disso. O relacionamento é normal, porque você se relaciona em conversar. É o que acontece ali natural. Mas quando tem uma conexão, você se conecta com a cliente, aí muda o jogo. Porque aí vocês têm ponto em comum. O que é o ponto comum? Casado, sem ser casado, tem filhos, são na mesma igreja.
gosta da mesma música, mesmo filme. Tô dando exemplo. Mas é basicamente isso que acontece. Fala de cachorro hoje em dia. Isso, falar de cachorro, conecta pet, muito. inteligência artificial, é sério. Esteja 100% presente na hora da venda com o cliente. O que é isso, Augusto? É você tá ali e você tá ali. O celular tá do lado. Eu não estou em lugar nenhum. Eu não tô, só se precisar, né? Eu preciso de uma informação da empresa. Eu preciso de um Serasa. Eu pego. Fora isso, é eu e o cliente. É nós dois. Eu tô ali com ele. A minha atenção é só para ele. Ele percebe isso. Como ele percebe isso, eu também estou observando todas as reações que ele está tendo. Tudo que eu estou falando, eu vou ver se eu vou sentir se eu joguei para cima ou se eu joguei para baixo. Então, essa venda é muito perceptível. O cliente olha diferente. Quando vê que uma empresa tem um prédio, a empresa tem uma fábrica própria, tudo isso precisa estar na conversa. Tudo isso gera valor para cliente e vocês precisam mostrar isso. Isso ajuda muito fechar uma venda, principalmente nos salões de referência. Chegou no salão, como ele exerce, se ele for para o salão, alguma coisa vai ser diferente, né? Quando eu chegava, tinha alguma coisa que ia ser diferente. E nem sempre era negociação venda, tá, gente? Nem sempre era venda final. Parece até meio contraditório, né? Mas, às vezes, eu ia lá e tinha algum problema que a cliente estava, ou com o marido, ou com o filho. E eu servia ali como um ombro amigo, às vezes como um pastor, às vezes como psicólogo. E nesse dia eu não vendo. Mas aí eu fortaleci ainda mais meu relacionamento. Inclusive, se você quiser ir lá conhecer o nosso centro técnico, você pode falar assim, o nosso centro técnico. Isso. Conversar com os donos, fica à vontade. É só, né, a gente agendar direitinho e pode chegar aqui. Né? Pode fazer. Porque é legal a gente receber o cliente, que a gente recebe com o prazer. A gente fez estrutura para isso também. A parte profissional hoje que eu estou levando de todo esse treinamento é o relacionamento com o cliente. Hoje, o que foi muito enfatizado e eu prezo muito é essa troca com o cliente. Então, a gente faz esse trabalho com o intuito de trazer o cliente mais para próximo de nós. A gente tem acesso a algumas informações que facilitam e ajudam na negociação e, consequentemente, a venda. Quando nós desenvolvemos uma relação para entender as demandas e as necessidades de cada cliente, podemos somar ainda mais com a parceria e projetar algo duradouro que podemos colher muitos frutos e oferecer também várias soluções para o nosso cliente. O maior insight que eu tive é que movimentos gera venda. Então, nunca se manter parado, sempre nos movimentar, abrir clientes novos, porque sabemos que isso vai agregar muito no nosso dia a dia. É muito importante a Emoliense estar promovendo esses treinamentos para nós, e isso mostra que a marca ela realmente não só se preocupa com os clientes, mas com o crescimento também dos profissionais, dos colaboradores que somam com a marca para tudo estar acontecendo, e tem sido muito produtivo. Realmente se faz valer o nome Crescendo com a Emoliense, que é um tempo de crescimento que temos vivido, tanto um crescimento em termos de conhecimento, um crescimento pessoal, um crescimento intelectual. Isso soma bastante conhecimento para nós todos os dias. Eu sou Augusto César, mentor de empresários, atuo hoje no mercado de mentoria, ajudando empresários a crescerem, a avançarem, evoluírem e principalmente ajudando eles a venderem mais, vender melhor, vender mais vezes e vender com mais margem. Essa é a minha missão. E eu quero contar hoje um pouquinho da minha história com o Larissa Eliezer, que é muito interessante. Eu conheço ele já quase 10 anos, né? Quando eu era dono de uma outra empresa, eles eram nossos distribuidores. E ali a gente criou um relacionamento muito maravilhoso e eu sempre vi muito potencial neles dois. E, para a glória de Deus, eles saíram na época com a porta super aberta, tinham o sonho de ter sua própria marca e hoje, para a honra e a glória do Senhor, eles têm uma marca maravilhosa, já estão no mercado aí há alguns anos, fazendo um trabalho muito diferenciado. E, por consequência, ironia do destino, eu com esse trabalho agora de mentoria para novos empresários, eles entraram em contato comigo, me chamaram e eu topei estar aqui com eles, ajudando eles a desenvolver vendedores, técnica de venda, técnica de prospecção, trazendo para eles uma visão diferente do mercado de cosméticos, sempre pensando em crescer, avançar e vender sempre mais. E hoje a gente esteve aqui nesse momento com os vendedores da Emoliense, tivemos um bate-papo super maravilhoso, eu pude compartilhar um pouquinho com eles tudo que eu vivi,
ao longo de 15 anos no mercado de cosméticos, e aqui a gente falou sobre venda, sobre prospecção, sobre o mercado de cosméticos, sobre entender o momento do cliente, sobre entender ticket médio, sobre vender volume, e foi uma experiência maravilhosa. Para mim é um privilégio imenso estar aqui com eles, eu agradeço imensamente a Larissa e o Eliezer que abriram essa oportunidade para mim. Agradeço também toda a equipe emoliense, todos os vendedores, e eu tenho certeza que eles vão sair daqui renovados, com a nova mentalidade, e eu também estou saindo daqui hoje realizado por poder passar um pouquinho de conhecimento para eles. Para mim foi um privilégio. Então finalizamos o nosso dia por aqui. Hoje foi um dia atípico de treinamento. Foi muito produtivo que nós podemos sentar na mesa com os nossos representantes, entender um pouco mais do dia a dia deles, deixar eles trazer os insights, o que eles têm vivido na prática e também contribuir para o crescimento deles, também trazendo ensinamentos, né? Trocas de experiência, porque na verdade a gente não quer formar só grandes vendedores, nós temos a preocupação também com a evolução deles, porque quando a gente fortalece eles, a gente também fortalece a nossa marca. E a nossa intenção é que daqui a 10 anos eles possam olhar para trás e perceber o quanto a profissão de vendedor pode mudar a vida deles. Nos próximos episódios vocês vão conhecer mais a fundo como que funciona aqui por dentro, nossos bastidores administrativa, nossa fábrica. Vocês vão entender que existe um coração pulsante aqui, que a gente tem muita vontade de crescer e o quanto a Emoliense tem buscado ir para um próximo nível. E vocês vão vir com a gente.